Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui, felizmente, continuar a nossa saga na copinha, mais um pré-jogo. Santos que jogou ontem, já volta a campo amanhã, contra a Ferroviária de novo, que foi o nosso adversário da primeira fase. Santos eliminou o Chapadinha e enfrenta agora a Ferroviária, que diz o treinador da Ferroviária, o Leonardo Mendes, que poupou alguns jogadores contra o Santos na primeira fase, porque os dois times já estavam classificados. Então, antes de falar um pouco mais desse jogo, vou pedir, se inscreve no canal se você não for inscrito. Estamos chegando nos 300 inscritos, falta aí os 300 do canal. Faltam aí mais 3 inscrições, então inscreve, dá essa força, deixe seu comentário, deixe seu like. Muito obrigado a todos que interagem com a gente aí. E falando aqui da Ferroviária um pouco, fazendo aqui uma pequena pesquisa sobre o time que vinha jogando e que jogou contra o Nova Iguaçu. A Ferroviária eliminou o Nova Iguaçu nos pênaltis, 1-1. Tomou o empate aos 51 do segundo tempo, segundo o próprio site. Então estava vencendo, mas também marcou gol aos 38 do segundo tempo, marcou o gol bem no finalzinho. E de acordo com a escalação que foi a campo contra o Nova Iguaçu, em comparação com a que foi a campo contra o Santos, de fato tem alguns jogadores que são diferentes. Se tomarmos como base que o time titular deve ser o que enfrentou o Nova Iguaçu, temos que o Caio, zagueiro, não jogou, não foi titular. Caio não foi titular contra o Nova Iguaçu. O Vinícius Oliveira foi o titular, não foi contra o Santos. Então, os jogadores que teoricamente deveriam ser poupados são esse Vinícius Oliveira, o Maranini, o Xavier e o Luan. São os jogadores que mudam de uma escalação titular para outra da Ferroviária. Segundo o Leonardo Mendes, como os times já estavam classificados, ele decidiu poupar contra o Santos e acabou perdendo de 2-0. O Santos que nesse jogo contra a Ferroviária foi com a sua escalação que vem sendo considerada a ideal, que é Diógenes, Sandro Perpétuo, Derek, Jair de Paula e Lucas Pires. Lucas Pires e Sandro Perpétuo nas laterais, Jonathan, João Vitor e Ed Carlos, Wesley Patati, Lucas Barbosa e Juan Seco. Esse vem sendo o time titular do Santos e é o time que tem mostrado mais futebol também, com os jogadores nas suas posições em que eles rendem mais. O Juan Seco de centroavante, o Patati aí no auxílio com o Ed Carlos no meio de campo. O Ed Carlos que vem sendo muito elogiado pelo futebol e muito criticado pelo peso dele. Não cabe aqui a mim criticar o porte físico de ninguém. Vou só elogiar o futebol dele, que está sendo realmente bom. E o Santos que vem melhorando aos poucos, apesar de ter um começo assim, que taticamente o time não estava tão bem. Individualmente o time tem aparecido muito, os talentos individuais do time têm aparecido. E contra o Chapadinha foi um jogo bastante tranquilo, foi um jogo bastante calmo, como nós falamos no pós-jogo. O Santos conseguiu o gol no primeiro tempo, mas já matou o jogo no primeiro tempo mesmo. Contra essa Ferroviária, não sei, porque a gente não tem essa dimensão exata de que é a verdadeira força da Ferroviária. Eu acho que não dá para considerar que o time que jogou contra o Santos é a melhor versão dessa Ferroviária, mas por outro lado o Santos começou a descansar os jogadores contra o Chapadinha muito cedo, porque definiu muito cedo o resultado, então começou a descansar os jogadores mais cedo, já fez substituições no primeiro tempo, no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, então fez todas as substituições possíveis, enquanto a Ferroviária foi a um nível de tensão muito alto até o final do jogo e venceu nos pênaltis. Então talvez a Ferroviária tenha um certo cansaço maior, até porque não jogou em Araraquara. O mando de campo acabou sendo do Nova Iguaçu, digamos assim, porque a Ferroviária estava em segundo, então ela teve que viajar de Araraquara para Cravinhos e depois viajar de volta para Araraquara. Eu acho que são elementos que em um campeonato de tiro curto e com pouco intervalo de tempo de descanso podem fazer alguma diferença. Então o Santos segue aí na competição, segue
enfrentando de novo a Ferroviária. E mais uma oportunidade. Eu espero que o Santos continue na Copinha, não só para vencer, que é bom. A gente fala muito sobre mentalidade vencedora e que os resultados ruins da base talvez não tragam essa formação vencedora. É um valor meio subjetivo, mas eu acho que tem uma relevância falar disso. Mas também podemos continuar observando esses jogadores, até porque, como o Santos não tem conseguido contratar tanto, trouxe Ricardo Goulart, ótimo, trouxe o Bauerman, trouxe o Bruno Oliveira, mas não tem muitos reforços para o time do ano passado, que é um time que disputou contra o rebaixamento. Pelo contrário, se desfez de muitos jogadores, o que, dentre os jogadores que foram embora, eu acho que foi positivo o saldo, bastante mais leve a folha salarial, mas ficamos aí no aguardo para acompanhar outros jogos desses jogadores, ver se eles têm mais potencial para continuar subindo e continuar no Santos até o profissional. E eu particularmente falei, né, a gente fez um vídeo de análise do Ricardo Goulart e eu falei que eu tenho expectativa do Paulista, especialmente para ver se alguns desses jogadores terão oportunidade. Particularmente o Santos tem jogadores, na minha opinião, bons de categoria, talvez muito jovens, mas possivelmente veremos o Juan Seco em algum momento do Paulista, talvez o Lucas Barbosa, os laterais, né, o Lucas Pires, o Sandro Perpétuo, que já teve chance no profissional, inclusive, talvez ele seja mais tarimbado nesse sentido. São jogadores que, inclusive, já são o Juan e o Sandro Perpétuo, eu tenho certeza, os outros eu não sei exatamente, mas que já tem que subir, porque, inclusive, se o Santos não mantiver, como é a tendência de não manter mesmo, o Sub-23, eles devem ser ou incorporados no profissional ou vendidos e rescindido o contrato. E eu não acho que seja o caso, nem a vontade nem dos jogadores e nem do Santos. E aí tem o Patati, por exemplo, que vem se destacando muito, renovou o contrato, ficamos muito felizes com essa notícia. Vamos continuar acompanhando, torcendo muito para que o Santos continue na Copinha e que esses jogadores continuem dando-nos a oportunidade de vê-los em campo e, quem sabe, ganhando cancha, ganhando experiência e vencendo, para que eles possam talvez já entrar nesse Paulista em alguns minutos, talvez servirem como reforço no Brasileirão, mas principalmente para eles serem preparados com mais calma, com um processo mais tranquilo, e não, sei lá, entrando na fogueira com o Santos beirando o rebaixamento, que isso não aconteça, por favor, para que no ano que vem, nos próximos anos, eles sejam realmente acréscimos de talento para a nossa equipe. Certo, pessoal? Então, amanhã, 7h30, transmissão do Sport TV, Santos e Ferroviária, 16 avos de final, eu acho, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, para cima deles. Abraço!